Olá, meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, pessoas queridas que nós amamos tanto, que Deus possa nos abençoar através de mais um estudo que vamos fazer com base na palavra de Deus. Vamos fazer uma oração suplicando ao Senhor que Ele nos abençoe. Pai querido, louvado e engrandecido seja para sempre o teu nome. Suplicamos a Ti aqui agora a Tua bênção, Senhor, para tudo que vamos estudar e falar, compartilhar. Que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir com triunfo e de forma tranquila, sem nenhum impedimento. Abençoa a mente de todos nós para que possamos ouvir, entender, captar e possamos praticar, colocar em prática aquilo que a Tua palavra nos ensina. Nós oramos e clamamos a Ti a Tua bênção, em nome de Jesus, e o povo de Deus diz, amém, amém, glória a Deus. Meus queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês um tema, nosso trajeto na vida, ou o nosso caminho na vida, a nossa trajetória de vida, a nossa caminhada na nossa vida, a vida de cada um de nós. Na verdade, todos nós, quando fomos gerados, quando nós estávamos sendo gerados, nós não sabíamos disso, nós não entendíamos isso, e quando nós nascemos, tampouco nós entendíamos também. Nós só passamos a entender quando passamos a ter a fase do entendimento, da consciência. Mas nós fomos gerados e nem sabíamos. Nós fomos trazidos ao mundo sem saber que estávamos sendo trazidos e sendo gerados, não é? Na verdade, ninguém sabe tudo sobre a vida. Sabemos muitas coisas, mas não sabemos tudo, nem sobre a nossa própria vida. Nós não sabemos tudo exatamente sobre nós. Nós vamos ver isso durante o estudo. Sabemos sobre o que gostamos e preferimos e sobre o que pode nos ajudar melhor ou trazer qualquer problema, dificuldade ou limitação. Nós sabemos muito bem disso. Aquilo que é bom para nós, aquilo que não é bom, aquilo que vai melhorar ou aquilo que vai piorar na nossa trajetória de vida. Sabemos quando temos entendimento sobre alguma coisa, sobre alguma situação e quando estamos arriscando, colocando em risco nós mesmos, alguém ou alguma coisa, em alguma situação. Eu quero falar hoje então sobre o nosso trajeto de vida, a nossa trajetória de vida. Tudo o que existe, existe com um propósito, para um propósito, com um propósito, para um propósito, ou para vários propósitos. Nada do que existe, existe apenas por existir. Então, quando nós começamos a entender isso, as coisas mudam na nossa vida. Deus é infinitamente criativo e bom, porque Ele é rico também em detalhes e em propósitos. Isso para quem crer em Deus, Para as pessoas que creem em Deus. Deus é infinitamente criativo e bom. Deus é rico em detalhes e em propósitos. Tudo o que Ele faz é para um fim proveitoso, sadio e feliz. Tudo o que Ele faz é para isso, para um fim proveitoso, sadio e feliz. Nós, os seres humanos, somos feitos com um cuidado e propósito muito peculiar e especial. Deus nos fez. Deus fez o homem, formou o homem, criou o homem de uma forma muito especial e peculiar. Vamos ver aqui no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, não é? No capítulo de número 1, nós vamos ler os versículos 26 e 27, que diz assim: Criou Deus, pois, o homem, olha que coisa linda, à sua imagem, à sua semelhança, a semelhança de Deus, a imagem de Deus, Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, olha o propósito também,
Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então Deus nos formou conforme a sua imagem e a sua semelhança e nos deu a terra, tudo que ele criou, tudo que ele fez, tudo que ele formou, tudo que ele trouxe à existência para que nós pudéssemos dominar e estar sob o controle disso tudo. Então, Deus nos fez conforme a sua imagem e a sua semelhança, com um grande propósito, com um propósito maravilhoso. Vamos ver no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 43, Isaías 43, nós vamos ver os versículos 15 e o 21. Isaías 43, 15 e 21 diz assim: Eu sou, o versículo 15, eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Deus está falando quem ele é para nós, não é? E olha o que ele diz no versículo 21. Ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Ou seja, em nós, através de nós que fomos por ele formados e criados, nós celebramos o louvor, a glória de Deus, o poder de Deus, a manifestação da graça de Deus, ela é visível através da sua criação, que somos nós. Olha que coisa maravilhosa. Então, esse propósito maravilhoso de Deus na nossa vida, para o trajeto da nossa vida, para a nossa caminhada, não é? Mas nós precisamos saber disso, porque quando não sabemos disso, não entendemos nada e nós vamos vivendo da forma que achamos que devemos viver. Olha Efésios, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 2, Efésios capítulo 2, o versículo de número 10. Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala assim, 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, nós somos feituras de Deus. Uma vez eu ouvi o pastor dizendo assim, nós não somos feiura de Deus, mas nós somos feituras de Deus. Então, Deus nos formou, Deus nos criou com um propósito maravilhoso. E nós precisamos saber disso, né? Nós existimos com um propósito divino, com um propósito eterno. Nós somos projetos e criaturas do eterno, do El Shaddai, que significa o Todo-Poderoso. O El Shaddai, o Todo-Poderoso, nos fez conforme a sua imagem e a sua semelhança para o louvor da sua glória, não é? O El Shaddai, o nosso Deus, o Eterno, Todo-Poderoso, é o Elohim, que é o absoluto, o Deus absoluto, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É o nosso Emanuel, que é o Deus humanado, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, o Deus que deu a sua vida por nós através de Jesus Cristo, não é? O seu Filho unigênito, o seu Filho amado. Esse é o nosso Deus. Então, nós fomos feitos pelo Eterno. Nós fomos feitos conforme a sua imagem e a sua semelhança, com um propósito maravilhoso. Isso é simplesmente maravilhoso. É uma pena que tão poucas pessoas entendem isso, porque muitos sabem, mas não têm o entendimento. Muitos sabem, mas não conseguem alcançar a profundidade dessa grande verdade e dessa maravilha. Deus permitiu que que você, que nós existíssemos com um propósito divino e eterno. Quando entendemos e descobrimos o nosso talento, o nosso dom, a nossa capacidade, nós descobrimos então e entendemos qual é o nosso propósito e qual é a nossa missão. Nós temos uma missão. Deus nos fez com uma missão.
não é? Quando nós descobrimos os nossos talentos, ou o nosso talento, a nossa capacidade, nós descobrimos a nossa missão. Então nós descobrimos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, não é? Talentos, eles não estão limitados e resumidos apenas em artes, não é? Mas talentos são dons, estão relacionados a tudo o que somos capazes de fazer, de executar, de criar, de inventar, de ser útil, de ser necessário, importante, por mais simples que pareça ser. Às vezes nós vemos uma pessoa fazendo um trabalho muito simples, mas o trabalho dela é muito importante. Porque por mais simples que seja, ela está cumprindo o seu propósito. E muitas pessoas que poderiam fazer não fazem, mas elas fazem, porque elas são simples também. E elas estão ali capacitadas para isso. Qualquer trabalho que nós fazemos, qualquer coisa que nós fazemos, por menor que seja, é muito importante. É como um fio de cabelo da nossa barba ou da nossa cabeça. É algo que é muito importante, não é? O nosso talento, o nosso dom, a nossa capacidade vai nos conduzir e ajudar em toda a nossa trajetória de vida, sendo desenvolvido como uma missão, como um propósito para o qual existimos. Eu quero ver aqui, nós vamos ver aqui na palavra de Deus alguns textos muito importantes que mostram sobre como é que Deus trata conosco e para o qual propósito Deus fez as pessoas, também sobre os talentos, sobre os dons. Vamos ver primeiro na primeira carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 4. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo de número 4, ele fala assim, vamos ver. Vamos ver do versículo 7 ao 8. No capítulo 4, do versículo 7 ao 8, está escrito assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Nós recebemos de Deus dons. Dons está no plural, são capacidades e talentos diferentes, são dons diferentes, não é? E aqui nos versículos de número 11 a 12, ele diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então nós vemos aqui a capacidade que Deus deu a cada um com um propósito: a edificação do corpo de Cristo, não é? O versículo de número 12, ele fala, deixa eu reler: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, existe um propósito para a nossa vida. Existe algo que nós precisamos colocar na nossa trajetória de vida. E nós vamos ver sobre isso aqui agora no decorrer. Paulo escrevendo também aos Filipenses, olha que coisa impressionante. No capítulo de número 2, nos versículos de número 12 a 13, ele fala assim: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Olha, até a salvação nós precisamos desenvolver, porque Deus é quem efetua em nós, Ele é quem efetua em nós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Olha o privilégio daquele que crê, o privilégio daquele que confia, o privilégio daquele que tem Deus na sua vida, que
crê na palavra de Deus e que sabe dessa grande verdade, não é mesmo? Deus, ele concedeu dons a cada um de nós e ele nos dá essa capacidade para que nós possamos ser usados por ele e possamos efetuar tudo o que precisamos efetuar, porque ele efetua tudo em nós e através de nós. Olha na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Olha que coisa maravilhosa. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, ele fala sobre os dons espirituais. Ele fala sobre os dons espirituais. E eu quero ler aqui do versículo 1 ao 11, que diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, porque tem muita gente ignorante com respeito não somente aos dons espirituais, a muitas coisas, né? E talvez a tudo. Sabeis que, outrora, antigamente, quando erais gentios, quando nós não éramos filhos de Deus, nós éramos gentios apenas, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo erais guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou seja, amaldiçoa Jesus, ou fala qualquer coisa que venha denegrir a pessoa de Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Não é apenas dizer, pronunciar Senhor Jesus, é professar que Jesus é o seu Senhor. Ninguém confessa e professa que Jesus é o Senhor, a não ser que seja pelo Espírito Santo. Versículo 4. Ora, os dons são diversos, ou seja, não é apenas um, são muitos, está no plural, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidades nos serviços, nos trabalhos, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em nós. Aqui ele está falando de serviços seculares e também de dons espirituais. A nossa capacidade de servir de uma forma secular e não apenas espiritual é um dom de Deus. É algo que Deus nos deu e nos capacitou. Versículo de número, deixa eu ler o 6 de novo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em nós. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, ao propósito de Deus. Se eu tenho um dom de Deus, é para um fim proveitoso, não é para mim apenas, não é para o meu deleite apenas, não é para a minha vaidade apenas, é para um fim proveitoso. Versículo 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, e a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Aí o versículo 11 fala, mas um só é o Espírito, o mesmo Espírito, e esse mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, da forma como ele quer, a cada um individualmente. Então, cada um de nós recebe individualmente algo especial de Deus, com um propósito maravilhoso. Pense na nossa trajetória de vida. Pense no nosso trajeto de vida. Será que isso tem acontecido em nós? Será que nós temos no nosso trajeto de vida, temos tido o privilégio de que isso se cumpra na nossa vida e através da nossa vida? Vamos ver algo também lá no livro de Êxodo, no capítulo 30. Êxodo, lá no Antigo Testamento, no capítulo 30. Eu quero que vocês vejam isso aqui. Do versículo 1 ao 11, fala assim. Foi quando foi preparado o altar do incenso. O altar, Deus preparando o povo para que eles pudessem adorar e cultuar a Deus da forma que agrada
e engrandece o nome do Senhor. Agora, presta atenção no que é que o Senhor diz aqui, no capítulo 30, capítulo 31, perdão, estou falando 30 não, capítulo 31 de Êxodo, do versículo de número 1 ao 11, não é? Quando Deus separou aqueles homens que iam preparar todos os ornamentos, todos os móveis do templo na casa do Senhor. Olha o que é que diz a palavra do Senhor sobre a questão da capacidade dos talentos. Disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do meu espírito, do Espírito de Deus, de habilidades, de inteligência e de conhecimento em todo artifício. Olha, Deus é quem fez isso para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras, de engates, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores, de lavores. Isso é um dom de Deus. Isso é uma capacidade que Deus nos dá. Eu vejo quando os irmãos estão trabalhando na igreja e cada um com o seu talento construindo e fazendo na casa do Senhor. Versículo 6. Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aziarmaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que me façam tudo o que eu tenho ordenado. Deus nos deu habilidades, Deus nos deu talento, Deus nos deu capacidades, Deus nos capacitou, nos deu inteligência e sabedoria para que nós pudéssemos ser usados por Ele e construirmos tudo com um propósito eterno, um propósito divino, um propósito que vem através da pessoa dEle para a pessoa dEle. Versículo 7. A tenda da congregação e a arca do testemunho e o propiciatório que está por cima dela e todos os pertences da tenda. E a mesa com os seus utensílios e o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios e o altar do incenso. E o altar do holocausto com todos os seus utensílios e a bacia com seu suporte e as vestes finalmente tecidas e as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes. E o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo eu tenho ordenado. Deus nos capacita e Deus tem um propósito para a nossa vida. Deus nos capacita com um propósito. E se Ele nos capacitou e nós não estamos colocando isso no nosso trajeto de vida, nós não estamos cumprindo o propósito de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós vamos ver aqui agora no capítulo 30, que eu quero ver agora, do versículo 22 a 29, capítulo 30, do versículo 22 a 29, ele fala sobre o óleo da unção. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. Nós não podemos fazer nada de qualquer jeito, meus irmãos. As coisas de Deus são santas. As coisas de Deus são maravilhosas, porque o nosso Deus é perfeito. O nosso Deus é rico em detalhes e em criatividade. Olha que coisa mais linda. Capítulo 30 de Êxodo, do versículo 22 ao 29, ele fala assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias de mirra fluída, 500 ciclos, de cinamomo odoroso a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromáticos, 250 ciclos. Ele não mandou pegar qualquer madeira, qualquer coisa, mas ele pegou aquilo que tinha um perfume, um cheiro delicioso para fazer o óleo, não é? A saber, 250 ciclos de cálamo aromáticos e 250 ciclos de acácia ou de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliva, um rim, ou um im. Disto farás o óleo sagrado para a unção. Preste atenção, o óleo para a unção.
Não é qualquer óleo, não é lá na cozinha pegar um óleo de gordura, não. Deus quer uma coisa preciosa, preciosa. E olha aqui o que ele fala. Farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção, um óleo cheiroso, um óleo perfumado. Não é um óleo com cheiro de cozinha, não. Mas é com cheiro de algo perfumado, de algo precioso, não é? Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa em todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com o seu suporte. Assim consagrarás estas coisas para que estejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Então, até os instrumentos, até os móveis, tudo na casa do Senhor precisa ser ungido, consagrado e separado com óleo santo. E quando nós estudamos sobre o óleo, nós vemos que existe o óleo para ungir o enfermo e o óleo para ungir as coisas, os utensílios da casa do Senhor. Agora, Deus deu capacidade para cada um fazer como um perfumista que sabe trabalhar com perfumes. Não é de qualquer forma. Então, Deus nos deu dons, talentos para um propósito dele, um propósito divino, um propósito do eterno para a glória do nome dele. Quando nós vamos em 1 Crônicas, capítulo 25, nós vamos ver Davi separando os músicos para a casa do Senhor. Olha aqui que coisa impressionante. 1 primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 25, versículos, eu vou ler alguns versículos, 1, 6 e 7. Você depois leia na sua casa, leia quando você tiver um tempo, do versículo 1 ao 31. Mas eu quero ler os versículos 1, 6 e 7. 25, versículos 1, 6 e 7, do primeiro livro de Crônicas. Um momentinho, que essa página aqui é fininha demais. Versículo 1. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf. Os filhos de Asaf eram músicos, eram levitas músicos. Olha aqui. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas. Não era apenas tocar, não. Quando nós que somos servos de Deus tocamos, nós estamos profetizando, nós estamos ministrando, nós estamos enviando o poder, a graça de Deus na vida das pessoas quando nós tocamos. Por isso nós não podemos tocar de qualquer jeito, subir no altar de qualquer jeito, com má vontade e não querendo fazer, porque nós estamos ali para profetizar através das harpas, dos alaúdes, de símbolos, né? O rol dos encarregados neste ministério foi. Aí ele vai dando as pessoas que foram encarregadas para o ministério. Vamos ver o versículo de número 6. Ele fala assim no versículo 6. Todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas para o ministério da casa de Deus, estando Asaf, Jedutum e Emã debaixo das ordens do rei. Então havia uma ordem, havia uma direção. Por isso que quando o pastor pede alguma coisa, é porque é para fazer parte da ministração, para fazer parte daquilo que será profetizado no altar. O pastor profetiza através da palavra e os músicos através dos hinos. Então, não é o que eu quero, do jeito que eu quero, não. É do jeito que é indicado, conforme está falando aqui, da forma como está sendo ordenada e pedida para o culto na casa do Senhor. Versículo 7 diz assim: o número deles, juntamente com seus irmãos instruídos, olha, o número deles, juntamente com seus irmãos instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres
era de 288. Instruídos e mestres. Quem está instruído e é mestre é porque aprendeu, é porque recebeu, é porque foi capacitado. Não é? Existem muitas pessoas que foram instruídas e que são mestres, que elas não querem fazer o que é que Deus está pedindo, mas o que elas querem. Não, se for do jeito delas, faz. Se não for, ela não faz. Está errado. Está errado. Porque Deus nos deu um dom, nos deu um talento com um propósito. E o propósito é para que ele seja glorificado e exaltado. Não sei se vocês estão entendendo aquilo que eu estou falando, não é? A seriedade disso tudo. Porque nós estamos falando sobre nosso trajeto de vida. Eu estou falando especificamente para servos e servas de Deus, para homens e mulheres que creem em Deus e que querem servir a Deus, que querem fazer a vontade de Deus. Quando lemos esses poucos textos, podemos notar um pouco sobre o propósito de Deus para todos nós. Deus tem um propósito para mim e para você. Não somente para mim e não somente para você, mas para nós. Ele nos capacitou com alguma coisa, nem que seja algo pequenininho. Ele nos capacitou com um propósito eterno, com um propósito divino. Como tem sido o trajeto, o caminho que temos percorrido durante os anos da nossa vida? Como que tem sido o trajeto da nossa vida? Como é que nós temos feito? A nossa trajetória na vida ou na nossa vida vai depender muito da nossa formação familiar, social, cultural, educacional, do nosso gênio, da nossa índole, da nossa fé, do nosso interesse, das nossas preferências e das nossas escolhas. Então, a trajetória da nossa vida vai depender disso. Na vida de muitas pessoas que receberam dons, nada do que Deus deu a eles está sendo feito. Por causa da índole, por causa do gênio difícil, do gênio bravo, por causa do caráter, por causa de um monte de coisa, da vontade própria, que manda mais e dá mais ordem do que o propósito e o plano de Deus. Como tem sido a nossa trajetória de vida? Como é que nós temos conduzido a nossa vida para Deus, na obra de Deus e em todos os lugares onde nós estamos, e na nossa casa, na nossa família, com os nossos familiares, com os nossos amigos? Como tem sido a trajetória da nossa vida? Sabendo disso, lá em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, Eclesiastes 7, 29, já falei que Eclesiastes, Salomão escreveu quando ele começou a pisar na bola, quando ele começou a errar um monte de coisa, aí ele viu que tudo era vaidade e ele viu um monte de coisa. E aí ele escreve aqui em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29, ele diz assim: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias, em muitos problemas, em muitas encrencas. Deus nos chamou, Deus nos capacitou. E aí, se nós não ficamos firmes, nós começamos a nos envolver com um monte de coisas que não agradam a Deus. E aí nós saímos do plano e do propósito de Deus, não é? Nós mudamos o nosso rumo, mudamos o foco, mudamos o propósito por causa, às vezes, de gênio ruim, de temperamento difícil. Quando nós estamos na presença de Deus, o plano e o propósito dele é cumprido no nosso trajeto de vida, na nossa trajetória de vida, não é? Nós muitas vezes erramos por causa das nossas preferências e das nossas escolhas. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. E fazemos apenas a nossa vontade. Isso não está certo. Isso não é próprio de uma pessoa que tem um coração quebrantado, contrito e muito menos de quem tem o entendimento da palavra de Deus, não é? O que é a nossa trajetória de vida? Trajetória é o espaço a ser percorrido. É o nosso percurso na nossa vida. Trajetória é o nosso caminho. É quando vamos de um lugar para outro. É quando estamos numa situação e vamos para outra situação.
É quando estamos aqui e, por exemplo, agora nós vamos adorar a Deus, agora nós vamos servir a Deus, agora nós vamos cultuar a Deus, ou agora nós vamos trabalhar, agora nós vamos cuidar da nossa família. Isso é a nossa trajetória de vida, não é? É o percurso que fazemos com um destino. Qual é o destino que nós temos para aquilo que nós fazemos? Existem pessoas que têm dons, mas elas não querem o destino que Deus tem para elas. E nem muito menos que foi proposto ou pedido a elas. Elas querem o destino delas. Eu já disse para vocês que existe um pensamento que é de autor anônimo, que é da Índia, que fala: semeia-se pensamentos, colhe-se atos. Semeia-se atos, colhe-se hábitos. Semeia-se hábitos, colhe-se caráter. Semeia-se caráter, colhe-se destino. A coisa começou na mente, não é? Eu penso, eu faço, eu repito, virou um hábito, formou o meu caráter, eu formei o meu caráter, eu tracei o meu destino. Quando Deus tem um propósito e um destino para nós, quando Ele nos capacitou para algo muito importante, e muitas vezes nós não cumprimos o propósito dele, nós cumprimos o nosso propósito. Então, nós traçamos o nosso destino, não é? Nossas preferências e nossas escolhas, em todas as áreas e aspectos, elas podem mudar a nossa história de vida, para melhor ou para pior. Eu sempre digo no Salmo 32, versículo 8, que Deus diz para nós, através do salmista: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas eu te darei conselhos. Deus está dizendo: eu quero te instruir, eu quero te ensinar, e eu quero te aconselhar no caminho que você deve seguir, na sua trajetória de vida, na sua caminhada. Deus quer nos instruir, Deus quer nos ensinar. Interessante que no Salmo de número 121, versículo 8, está escrito assim: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Muitos falam o contrário: Deus guardará a tua entrada e a tua saída. Não, Deus estava falando com o povo de Israel quando eles estavam saindo do Egito e indo para a terra prometida. Então Deus estava dizendo para eles: eu vou guardar a sua saída do Egito, o seu trajeto pelo deserto e a sua entrada na terra prometida. E o mais triste de tudo é que foram poucos os que entraram na terra prometida. Sabe por quê? Porque pisaram na bola na trajetória de vida. Porque eles fizeram do jeito que eles quiseram na trajetória. E reclamaram, e blasfemaram, e murmuraram, e fizeram muitas coisas. E então eles não tiveram o privilégio de entrar na terra prometida. Foram poucas, Josué e Calebe e alguns. Onde está Deus na nossa trajetória de vida? Onde Deus está na nossa trajetória, no nosso trajeto, na nossa caminhada? Onde Ele está? Deus está sempre no mesmo lugar, à espera do nosso reconhecimento sobre quem realmente Ele é. E quem Ele é para mim, para você, para nós. A pergunta correta não deveria ser onde Deus está na nossa trajetória de vida, mas a pergunta correta deveria ser onde nós temos colocado Deus na nossa trajetória de vida. Onde nós temos colocado? Onde você, eu, todos nós temos colocado Deus na nossa caminhada, na nossa trajetória, nos nossos planos, nos nossos objetivos, naquilo que nós fazemos e naquilo que Ele mesmo nos capacitou para fazer. Onde ou até onde permitimos que Deus nos dirija, nos direcione, nos instrua, nos aconselhe, e quando Ele nos orienta, quando é que Ele nos orienta? Até onde obedecemos e fazemos isso? Cada um de nós sabe exatamente o quanto que nós deixamos Deus dirigir a nossa vida, orientar a nossa vida, conduzir a nossa vida. Assim como num jogo de futebol, cada lance da bola pode definir o jogo, assim também,
Cada lance que damos na nossa vida ou fazemos define a nossa trajetória de vida. Tudo o que acontece e passa na nossa vida, tudo faz parte da nossa trajetória, da nossa caminhada, do nosso caminho. Tendo sido ou não planejado por mim mesmo, ou por nós, ou por Deus, por alguém, seja por um amigo ou por um inimigo, tudo faz parte do nosso trajeto. O que combinamos, o que não combinamos, o que concordamos, o que não concordamos, o que aceitamos, o que não aceitamos, o que é bom, o que é mal, tudo faz parte da nossa trajetória de vida. As nossas preferências e nossas escolhas definem o nosso trajeto e o nosso destino. O nosso trajeto e o nosso destino é determinado pela pessoa ou por aquilo em quem decidimos acreditar e seguir. Vamos ler no capítulo 30 do profeta Isaías. Capítulo 30 do profeta Isaías. Olha, capítulo 30, versículo 15. Olha o que é que está escrito aqui. Porque tudo depende da nossa decisão, daquilo que nós decidimos. Vocês estão entendendo? Do lance que nós vamos dar. Isaías 30, versículo 15, fala assim: porque assim diz o Senhor Deus. Deus quem está falando? O Senhor, o Hashem, El Shaddai. O Senhor Deus, o Santo de Israel. Olha o que o Senhor diz para o povo. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Em converter, sossegar. Mudar de vida e aquietar. Sossegar o facho. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade, porque a tranquilidade é confiança. Na tranquilidade, na confiança está a vossa força. Mas vocês não quiseram. Vocês estão entendendo? Quando devemos estar tranquilos, nós queremos fazer alguma coisa. Eu não vou ficar aqui sentado esperando. Não vou. Até quando que eu vou ficar esperando? Até quando Deus quiser. Sabe por quê? Porque Ele está tratando com o nosso caráter, com nossa índole, com o nosso gênio. Nós somos difíceis demais. Se não for do nosso jeito, nós não fazemos. Por isso que muitas pessoas começam a fazer a obra de Deus e no meio do caminho larga logo no princípio. Sabe por quê? Se não for do jeito delas, elas não querem. Vocês estão entendendo, meus amados? Então, tem uma direção de Deus, tem uma orientação. Eu quero instruir, ensinar e aconselhar. Mas vocês querem fazer do jeito de vocês. Olha que coisa impressionante. Oséias, o profeta Oséias, olha o que é que aconteceu aqui. No capítulo de número 9, versículo 13. Preste atenção nisso aqui. Olha aqui, capítulo 9, versículo 13 do profeta Oséias. Diz assim: Efraim, Deus está falando, como eu planejei, como Deus planejou, seria o verbo, ele está aqui no futuro do pretérito, que é um verbo condicional, seria-se, né? É uma condição, vou reler de novo. Efraim, como planejei, seria como tiro, plantado num lugar aprazível, num lugar maravilhoso, mas Efraim levará seus filhos para a morte. Deus tem um plano e um propósito maravilhoso para as pessoas, mas elas resolvem seguir um outro curso, fazer uma outra coisa, de outra forma, não é? Deus, meus irmãos, Ele é soberano, Deus é soberano, e a vontade dele é perfeita, mas Deus, sendo soberano, Ele nos deu o livre-arbítrio.
Ele é soberano, mas ele nos deu o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio vem acompanhado da conscientização sobre as consequências e resultados das nossas preferências e escolhas. Nós somos livres para fazer o que quisermos fazer, o que desejarmos fazer, mas nós precisamos estar conscientes de que nós somos responsáveis pelo resultado de tudo o que escolhemos e decidimos fazer. Não é Deus, não. Ele continua soberano. Ele continua soberano, até permitindo as consequências para que possamos aprender que nós devemos obedecer e não fazermos do nosso jeito, não é? A responsabilidade é de cada um, conforme suas preferências e escolhas. Precisamos saber e entender que a soberania de Deus opera em todos os processos da existência, sem interferir em nada. Porque ele nos deu livre-arbítrio. Vocês estão entendendo? Ele é soberano. Até para não tomar nenhuma atitude. Vocês estão entendendo, meus amados? Olha que coisa impressionante. Deus permite isso para que a nossa consciência nos conduza a um momento de lucidez. E saibamos interpretar e discernir que aquilo que é bom ou mal, que não fere ou que fere, que valeu a pena ou que não valeu a pena, a soma disso tudo possa nos conscientizar e fazer enxergar, ver e compreender a verdadeira conclusão, desfecho, resultado e fim em que chegamos. Deus permite, muitas vezes, que nós façamos do jeito que nós queremos, para que lá na frente nós possamos ter a conscientização de que nós erramos. Agora, nós aceitamos ou não, isso é com cada um. Com cada um. Mas Deus continua soberano, sem interferir em nada. Vocês estão entendendo? Vamos ver Provérbios capítulo 14. O livro de Provérbios capítulo 14. Vamos ler do versículo 7 ao 17, fala assim. Olha o conselho de Deus para nós. Foge da presença do homem insensato. Fica longe dessa pessoa. Porque nele não divisarás lábios de conhecimento. Você não vai receber, nem ver, nem encontrar nele nenhum conhecimento bom através da sua boca, daquilo que ele fala. Então fica longe, não é? Foge da presença do homem insensato. Versículo 8. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Nós precisamos entender a nossa trajetória. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Estultícia é a inteligência para passar o outro para trás, para enganar. Versículo 9. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. Vocês estão entendendo? Nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos o que decidimos, o que queremos. Nós sabemos. Nós sabemos disso. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Ele falou de casa, lugar bonito construído do perverso, vai cair, mas a tenda, o outro que é feito na tenda, que mora na tenda, vai permanecer, florescerá. Versículo 12, há caminho que ao homem parece direito, mas o final deles é o caminho da morte. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. O simples dá crédito a toda palavra, ele acredita em qualquer coisa, mas o prudente atenta para os seus passos, ele olha onde que ele vai pisar.
Aonde ele vai, em que reunião ele vai, em que conversa ele vai estar, em que grupinho ele vai estar, qual casa ele vai visitar e aonde e por quê. Versículo 16, o sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encolera-se e dá-se por seguro. Ele fica irado e dá-se por seguro, não é? Ele acha que ele é o tal. O que presto se ira, o que rápido fica irado faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Então, tudo depende na nossa vida das nossas preferências e escolhas. Tudo isso, as nossas preferências e escolhas vão definir o trajeto da nossa vida, as nossas decisões. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9 e 10, não é? Salomão escreveu: alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que agradam aos teus olhos e satisfazem o teu coração. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Afasta, pois, o teu coração desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade, tudo passa, não é? Na trajetória da vida, né? Os que amam e temem a Deus, quando algo que não é bom acontece, eles entendem que foi por uma permissão de Deus, com um propósito. Agora, os que não temem e não amam a Deus, e não têm entendimento sobre a pessoa de Deus, eles dizem que foi castigo de Deus, ou porque Deus não está vendo, Deus não está enxergando, Deus não está dando importância para a vida deles. Aí falam um monte de bobagens, não é? No meio de tudo isso está uma coisa que se chama acaso, ou o acaso, ou seja, o inesperado, o que ninguém consegue explicar, mas que está presente na vida de todo mundo. O acaso. Ninguém esperava essa pandemia. Ninguém esperava que o ano de 2020 seria um ano que nós estaríamos todos dentro da nossa casa, trancados, separados, numa quarentena de praticamente um ano. Ninguém esperava que o ano de 2020 seria assim. Isso é o inesperado, isso é o acaso, o que ninguém consegue explicar. Muitos ficam tentando explicar, ter respostas, formatar as coisas, configurar algo que chegou sem ninguém avisar. De repente, quando na vida, em todos os aspectos, não existe explicação para muitas coisas. Olha, no livro de Jó, Jó fala assim, no capítulo de número 2, Jó capítulo 2, Jó capítulo 2 está escrito assim, vamos ver, versículo de número 8 a 10, olha o que é que Jó fala. Olha o que estava acontecendo, o inesperado, quando chegou na vida de Jó. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se, coçar as suas feridas. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade, a tua fidelidade a Deus? Amaldiçoa a Deus e morre, homem. Amaldiçoa. Blasfema contra ele e morre logo, porque você tem que morrer. Olha o seu estado. Versículo 10, ele diz assim, mas ele respondeu, falas como qualquer doida, como uma louca. Temos recebido o bem de Deus, e não receberíamos também o mal? Será que ele não permitiria em nós o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. O inesperado chegou. Ninguém entendia por quê, nem Jó. Mas mesmo assim, ele continuou íntegro. Ele não quebrou a sua integridade a Deus, ainda que a sua mulher o instigasse a fazer isso. Em Marcos capítulo 14, versículo 36, quando nós lemos, Jesus fala assim, Jesus estava no Getsêmani e ele estava orando
porque estava chegando a hora que ele seria preso e seria levado e ia sofrer muito nas mãos dos soldados romanos, ia ser torturado e depois ia ser crucificado e morto. E ele sabia, como homem, o que ele passaria. E então ele fala assim: Abba, Pai. A palavra Abba é colocando pai no diminutivo, mais carinhoso. Paizinho. Paizinho. Meu paizinho. Se for possível, passa de mim esse cálice. Muda a forma como está planejada. Contudo, que não seja feita a minha, mas a tua vontade. A tua vontade. Vocês estão entendendo? Chegou um momento difícil e ele fala: se for possível, muda. E Deus não mudou. É como se Deus não estivesse ouvindo. Deus ouviu. Mas Deus não mudou. E Jesus passou pelo que passou, e nós sabemos disso, não é? Lá em Mateus capítulo 7, do versículo 24 e 27, Jesus fala que tem aquele homem que crê no Senhor, que confia no Senhor e que construiu a sua casa na rocha. E tem aquele homem que construiu a sua casa na areia. E esse texto fala que a tempestade, que o vendaval, que o tornado veio tanto para a casa que está construída na rocha, quanto para a casa que está construída na areia. E é lógico que a casa que está construída na rocha não caiu, mas a casa que está construída na areia, essa caiu. Porque nós construímos a nossa vida de acordo com as nossas escolhas e preferências. Nós construímos uma família conforme as nossas escolhas e preferências. Nós arrumamos uma esposa, um esposo, nós arrumamos filhos conforme as nossas escolhas e preferências. E nós vamos colher o fruto daquilo que escolhemos e preferimos. Tudo o que passamos na vida faz parte do nosso trajeto de vida. Lá em Eclesiastes capítulo 3, versículos de 1 a 2, está escrito assim, Eclesiastes 3, de 1 a 2, está escrito assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Olha, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer e há tempo para morrer. Tudo tem um propósito. E tudo tem um tempo. Que coisa impressionante. Tudo tem um propósito e tudo tem um tempo. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Quando nós vamos no cemitério, nós vemos na lápide, naquela pedra, naquele mármore, estão duas datas. A data do nascimento, um traço que é um hífen, ou nós chamamos de dash ou raia, não é? O hífen tem a data de nascimento, o hífen, que é o traço, e depois a data de falecimento. Ou seja, há tempo, há um propósito para todo o tempo debaixo da terra. Então esse hífen está aqui no hífen o nosso propósito. A nossa trajetória de vida é o nosso hífen. O que é que nós estamos fazendo nesse hífen? Nesse intervalo? O que é que estamos fazendo na nossa caminhada, na nossa trajetória de vida? O que é que estamos fazendo? Será que Deus está sendo glorificado através disso tudo? Ou nós estamos fazendo o que nós queremos? Olha o Salmo de número 139. O que Davi fala? Salmo 139. Ele fala assim: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Conhece, ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Antes de eu falar, o Senhor já conhece. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, eu não posso atingir, não consigo entender.
Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as trevas não te poderão ser escuras. As trevas e a luz para o Senhor é como se não fosse nada, é a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a tua alma o sabe muito bem. Quero ler somente até aqui. Mas ele fala, em qualquer lugar que eu estiver, se eu estou no alto, se eu estou no baixo, se eu estou no alto do monte, se eu estou no abismo, se eu estou na luz, se eu estou nas trevas, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor vê todas as coisas. A pessoa que crê, confia em Deus. Ele diz assim, aonde eu estiver, o Senhor está comigo. O Senhor está me abençoando, o Senhor está me guardando, o Senhor está me livrando, porque a pessoa que crê e confia em Deus, ela estando no alto ou no baixo, na bonança ou na luta, sua mente está fixada em Deus e nas suas promessas. A mente de quem crê não está fixada em lugar ou em situações, mas em Deus. Crer é confiar, é descansar. Crer é estar na presença de Deus, é confiar e descansar. Lá em Lamentações 3:26 fala assim, bom é confiar e esperar a salvação no Senhor. E isso em silêncio, quieto. Não é gritando e praguejando e falando, onde está Deus? Não. Bom é esperar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Lamentações 3:26. Um coração e mente confiante no Senhor não se assusta com a situação, nem com o lugar geográfico aonde está ou aonde é colocado. Preste atenção nisso aí. Deus está falando conosco. Quando nós estudamos em Gênesis capítulo 13, do versículo 8 a 13, Gênesis 13, de 8 a 13, nós vemos que quando Abraão levou Ló com ele, não era para ter levado. Ló criou problemas com Abraão e Abraão falou com ele, nós não podemos continuar mais juntos. Nós não podemos caminhar mais juntos. Você agora vai ter que decidir para onde você vai, para o norte. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Para onde você quer ir? E a Bíblia fala que Ló olhou e olhou e escolheu as campinas melhores. E falou, é para lá que eu vou. E sobrou o deserto para Abraão. Só que Ló foi para as campinas boas, sem a presença de Deus. E Abraão foi para o deserto com Deus. Então, com Deus, mesmo que você esteja num deserto, Deus cumprirá o propósito dele na sua vida e o nome dele será glorificado. A pessoa que crê e confia no Senhor não se exalta. Ela não se exalta, ela não fica exaltando a si mesma, a ela mesma, não é? Ela não se engrandece e não se desespera quando não vence. Quando ela sofre qualquer tipo de luta, até mesmo de aparente derrota, ela não se desespera, como foi com o caso de Jó. Ela confia no Senhor. Salmo 23, versículo 4, Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas é só quem confia, é somente quem crê, quem confia, não é? Provérbios 3:17 fala que a vereda do justo, todas as suas veredas são de paz. O seu trajeto, todo o seu trajeto é de paz. Ainda que tenha luta, ele vai estar em paz. É exatamente no momento e no tempo da luta, na hora da dificuldade, na hora da prova, que nós revelamos e deixamos transparecer o quanto é que realmente nós confiamos e cremos em Deus. Não é quando está tudo bem, não. Quando está tudo bem, está tudo bem. Mas na hora da luta,
é que nós mostramos se nós cremos e confiamos ou não. Lá em Lucas capítulo 18, versículo 8, não é? Jesus fala sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E ele termina esse texto sobre isso, dizendo: quando o Filho do Homem vier, será que ele encontrará fé na terra? Tudo o que está acontecendo está fazendo brotar das pessoas se elas têm fé ou não. Se elas confiam em Deus ou não. Como é que você está passando por essa pandemia? Com fé? Com confiança? Ou você tem passado falando o que não deve e fazendo o que não deve? Decidindo pelo que não deve. Hebreus 11:1 fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção e a prova de fatos que não se veem. No mundo, o que mais existe são religiões. Religiões de todos os tipos, para pessoas de todos os tipos. Mas o mais difícil é encontrar fé. Fé. Não é? As pessoas têm religiões, as pessoas têm crenças, não é? E a maioria das crenças, não é? A maioria das religiões, as pessoas que só têm religião, elas possuem crenças supersticiosas. Quando tudo está indo bem, elas creem. Quando as coisas começam a ficar ruim, elas esquecem e elas afastam e elas começam a falar um monte de bobagem e procurar outras soluções, procurar outros caminhos. E são as religiões. Mas quando nós temos Deus, nós temos fé. Não é? Por isso que quando Jesus, lá em Mateus capítulo 8, do versículo 5 ao 13, especificamente no versículo 10, Mateus 8, do versículo 5 ao 13, o versículo 10, foi quando um centurião procurou Jesus e falou com Jesus: Senhor, bom mestre, o meu servo está muito doente na minha casa e eu preciso que o Senhor o cure. E Jesus falou: eu vou à sua casa, eu vou lá. E ele disse: eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Basta uma palavra tua, uma ordem tua, e eu sei que ele será curado onde ele está. Porque eu sou um homem de autoridade, eu sei que o Senhor tem autoridade máxima. O Senhor é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. O Senhor é o Filho de Deus Altíssimo. Então o Senhor tem poder. E o Senhor pode apenas dar uma ordem e meu servo será curado. Eu creio nisso. Aquele homem não era judeu e não era discípulo de Jesus. E Jesus falou assim: nunca vi em todo Israel nenhuma fé como a desse homem. Israel é o ponto, o lugar da promessa, o lugar do povo de Deus. Jesus falou: eu nunca vi em todo Israel nenhuma fé como desse homem, que não é judeu e nem é discípulo meu. Porque o importante não é religião. A religião da época era o judaísmo. Mas aquele homem tinha fé. Enquanto que os judeus mandaram dizer: crucifica Jesus. Eles disseram, mandaram dizer não, eles disseram: crucifica Jesus, não é? Então, as pessoas que são apenas religiosas só confiam quando tudo está bem. Quando confiamos realmente em Deus, cremos nas suas promessas. No Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, Jesus diz assim: estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É nele que nós temos paz. Vamos ter aflições, mas vamos ter paz. João 14:1, a primeira parte do versículo, Jesus fala assim: não se turbe o vosso coração, não fique perturbado, não fique turbado. Credes em Deus, crede também em mim. Vamos crer no Senhor. Mas não vamos ficar com o coração turbado, perturbado. Não é? Mateus 28, versículo 20, a parte B do versículo, Jesus fala assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você crê que o Senhor está com você? Será que nós cremos que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos? Lá em Abacuque 3, do versículo 17 a 19, o profeta fala assim: ainda que não haja fruto na vide, ainda que a oliveira minta, ainda que não haja gado, ainda que não haja nada, todavia eu confiarei no Senhor. Isso é fé. Isso é fé. Não é religião. Vocês estão entendendo, amados? A religião está bitolada, a religião está formatada, a religião está presa, a religião está limitada, quando a fé nos leva ao invisível, àquilo que é mais do que vitorioso. E quando nós lemos lá em Efésios capítulo
3, versículo 20, o apóstolo Paulo fala assim: porque eu estou bem certo que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Quando não cremos assim, dessa forma, qualquer vento contrário já desestrutura a nossa vida, a nossa caminhada, completamente. Quando a fé acende no nosso coração, é algo muito pessoal e inexplicável. Isso muda o nosso trajeto de vida, a nossa caminhada. Precisamos manter a mesma postura e prudência de fé, tanto no momento de paz quanto no momento de luta, com a mesma confiança de fé, sem medo, sem pavor e com gratidão. Como está sendo o nosso trajeto de vida? O Salmo de número 112 fala que aquele homem que confia no Senhor, especificamente o versículo 12, ele não tem medo de más notícias, porque ele confia no Senhor. Quero relembrar Salmo 32, 8, que diz: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves andar, seguir, e sob as minhas vistas te darei conselhos. E o Salmo 90, versículo 12 fala: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Que o trajeto da nossa vida possa ser para a honra, glória, louvor do Senhor e para cumprir o propósito eterno para o qual Ele nos chamou e nos colocou. Que Deus abençoe a vida de todos nós, em nome de Jesus. Amém.